foi noite de triunfo com quebra de zica. Show zica. Lúcio Rodrigues voltou a marcar um gol com a camisa do Bahia depois de 26 partidas no apagar das luzes. Jogadaça do Bahia ali por dentro. Kaique deixou o Lúcio de cara pro gol. Lúcio saiu cara a cara com o Gustavo, deu um toque na saída do goleiro, fechando o caixão, Bahia 3-0. Foi o placar que eu pedi ao longo da semana, né? A gente queria uma postura diferente, a gente queria um Bahia jogando melhor, jogando para cima, envolvendo o adversário, marcando pressão, né? Criando volume de jogo e, claro, sendo um time que faz gols. Era um jogo hoje para fazer saldo, de preferência fazer muitos gols e não tomar nenhum, e foi isso que aconteceu. Poderia ter sido mais, tá? O Juventude só teve uma chance clara de gol no jogo, que foi uma falha do Gabriel Xavier no primeiro tempo. O Gabriel teve uma falha claríssima ali, clamorosa, aliás, no primeiro tempo, e que o Gabriel Tagliari quase aproveitou, e aí, no segundo tempo, um chute de fora da área que passou perto, mas Ronaldo estava vendo, por exemplo, em casa pela televisão, Ronaldo viu que a bola ia para fora e tirou o braço, então nem foi assim, foi um lance perigoso, mas nem foi assim também, meu Deus do céu, um baita de um perigo, né, pro gol do Bahia. Então, resultado que a gente queria veio, hoje tudo deu certo, né? Entramos com o Ronaldo, né? Eu até brinquei no nosso grupo de membros que se aquele chute de Tagliari, né, que desviou em David Duarte, se fosse talvez Marcos Felipe no gol, aquela bola talvez tivesse desviado na trave e entrado, né? Pela fase e pela falta de sorte que Marcos Felipe às vezes tem em determinados lances. Como foi Ronaldo no gol, a bola bateu na trave e saiu, né? Então a gente terminou tendo também o fator sorte ao nosso lado. É bem verdade que o Bahia já tinha perdido um gol claro ali com uma cabeçada do William José, uma defesaça do Gustavo, e depois no rebote o Eric Puga perdeu literalmente sozinho, né? E com o goleiro já praticamente caído no chão. A chance de fazer 1-0 num contra-ataque, um pouco depois o Juventude teve essa chance, que foi a chance deles, talvez a única chance do Juventude no jogo inteiro, né? Foi um Bahia absoluto, foi um Bahia que conseguiu impor seu jogo, impor volume, e não é nada diferente disso que a gente quer ver, né? A gente quer ver isso, a gente quer ver um Bahia se impondo, a gente quer ver um Bahia jogando bem, né? Partidaça do Jean Lucas, não só pelos gols, mas por tudo, né? Parando o jogo, marcando, sofrendo falta, fazendo falta, enfim, foi o cara mais participativo do Bahia no jogo. Partidaça, aça da Everton Ribeiro, partida muito boa da Ademir também, né? Muito boa partida. Acho que, na verdade, foi um jogo bom e uma partida boa, né? De absolutamente praticamente todo o time, né? Acho que desde o goleiro Ronaldo, partida boa de Gabriel Xavier também, apesar da falha. Eu acho que foi somente aquela falha mesmo que foi a marca do Gabriel na partida, mas a linha defensiva do Bahia com Arias, Gabriel, David Duarte e Luciano Juba, poucos riscos, né? O meio de campo também muito bem com o Alexandre, Jean Lucas, Ademir, Everton Ribeiro e Puga também fizeram o que era necessário ser feito. Acho que talvez o William José um pouco abaixo, mas a bola também não chegou muito. A única oportunidade que ele teve foi a cabeçada e ele endereçou, né, na direção do gol da maneira correta, mas infelizmente o goleiro Gustavo terminou fazendo uma grande defesa. Aquilo tudo que a gente pediu aconteceu, né? O jogo de imposição, né, que não bastava vencer, né, tinha que vencer e convencer, não precisava nem ser goleada, foi ótimo, né? Mas o que era importante era se impor, né, deixar o Juventude incomodado a partida inteira. E foi o que aconteceu, né? Exceto por um lance, não lembro nem agora qual foi o tempo, acho que foi aos 9 minutos, uma falha de Gabriel Xavier, que houve um chute na trave, né? Uma bola que ainda desviou em David Duarte, beijou o travessão e Ronaldo pegou. Não houve, né, nenhum tipo de risco para o Bahia na partida, mas nem perto de ser o risco. E não foi porque só o Juventude é frágil, né? Mas foi sobretudo que o Bahia se impôs no perde-pressiona, muito bem na partida hoje, no perde-pressiona, ganhando quase todas as segundas bolas, né? Foi muito inteligente para jogar, para ter a posse, foi paciente, foi corajoso para ter a posse, inclusive aquele frio na barriga, né, da saída de bola, do passe para o jogador que vem fazer o apoio centralizado, que o torcedor não gosta, mas tem que fazer, tem que aprender a fazer bem feito. E hoje, exceto por um erro só, acertou quase todas as vezes, conseguiu abrir o jogo, conseguiu fazer volume, conseguiu pressionar e deixar totalmente desconfortável o Juventude. Essa é uma partida monstruosa de Jean Lucas, uma partida monstruosa de Ademir, uma partida excelente de Juba, mais uma partida excelente de Juba, quase todos os jogadores jogando na média para cima,
né? Você não teve nenhum jogador abaixo. Assim, a gente pode até criticar aqui Gabriel Xavier pelo lance que aconteceu, mas fora isso também ele acertou muito, teve coragem, inclusive, para dar passes que eram necessários para esses lances em que o Bahia tinha não só ter a bola, mas que tinha que deixar o Juventude incomodado, tentar deixar o Juventude, por exemplo, tendo que arriscar na hora de roubar uma bola, na hora de tentar pressionar o Bahia. O Bahia fez uma ótima partida. As substituições não baixaram o nível da equipe. Na verdade, entrou todo mundo aceso, querendo fazer mais, ainda mais com a expulsão depois, né? E foi uma mais partida... uma expulsão na conta de Ademir. Aliás, boa partida de Ademir rapaz, hoje. Ademir hoje, botei aqui que o lado esquerdo inteiro, né? Reservas, titulares, vai ter... Estava tendo um pesadelo acordado. Foi o que eu escrevi aqui no texto da tarde. Não, nem vai ter pesadelo. Estavam tendo pesadelo acordado. Ademir hoje, além disso, ainda acertou quase tudo. Foi ainda buscar um passe de Everton Ribeiro que eu já tinha dado por... Eu tinha sentado... toda vez que a bola vai sair, eu aproveito para escrever um pouquinho aqui na Fonte Nova, que eu estou fazendo a matéria para... Já terminei, né? Na verdade, matéria para tarde. Mas toda vez que a bola vai sair, eu já começo a escrever. Aí a bola ia sair, eu já desci para o computador aqui para começar a escrever. Não é que ele foi buscar a bola e quase saiu pênalti para o Bahia. Quase, por muito pouco. Impressionante a partida absurda de Ademir hoje. Muito também de Jean Lucas, que um monstro na defesa e um monstro no ataque. Para mim, melhor em campo, mas não só pelos 2 gols, mas por tudo que ele fez. Ele foi presente literalmente no campo hoje. Por tudo que fez. Né? Foi partidaça mesmo. E a gente sai muito satisfeito, né? Com o moral recuperado em relação... Não é para a gente esquecer o que aconteceu na desclassificação, foi um baque que ainda vai ficar por um tempo, mas o moral, que tinha ido para um outro nível, voltou para lá para cima, com o G4 merecidíssimo, né? Com excelente futebol praticado hoje na Fonte Nova, né? Com ritmo, com intensidade, no ritmo da torcida. Então tudo isso conta muito para o Bahia prosseguir no campeonato, prosseguir bem, né? Não só no Campeonato Brasileiro, mas na temporada. Abraço para Edmar Oliveira, membro do canal Velhinho, jogou o fino hoje, jogou bem Everton Ribeiro, né? Querência, muita querência, né? Sentimos a falta dele, a gente criticou duramente aqui o Everton Ribeiro, né? Pela ausência na Sul-Americana por uma culpa dele, mas hoje ele foi fundamental e foi muito importante no triunfo do Bahia diante da equipe do Juventude. Nunca critiquei Lúcio, pois é, meu irmão, Lúcio Rodrigues. E assim, eu vou confessar aqui, eu vou trazer o comentário aqui do nosso amigo Lucas Santos, que ele botou aqui, ó. E outra, o gol de Lúcio não foi gol bambo, não. Foi gol consciente e que passe de 2K. Conscientíssimo. Não só pelo passe de 2K, mas pela movimentação do Lúcio. Porque o Lúcio, ele faz um gesto corporal, tava vendo pela televisão, então eu posso atestar isso. Ele faz um gesto corporal, ele tava muito atrás, ele tava bem atrás. Mas ele faz um gesto corporal porque ele tava vendo a defesa do Juventude, ele fez um movimento para não ficar impedido. Então ele faz um gesto todo certinho com o corpo, se posiciona, recebe o passe, chega inteiro e toca na saída do goleiro, sem nenhuma dúvida, um golaço do Bahia para fechar o caixão, né? E foi um gol muito importante para o Lúcio, com certeza. E para a gente, né? O Bahia conseguiu fazer aí, chegar a seu 20º gol na competição, né? O Bahia tem 20 gols marcados nesse momento, apenas 13 sofridos, né? Em 15 jogos, saldo de gol de 7. Saldo de 7. O Jones Gonçalves, Lula, pediu para a gente trazer aqui a pontuação que estávamos no ano passado. Ó, como a tabela está meio bagunçada, eu vou levar em consideração os mesmos 15 jogos. Então, eu puxei aqui a classificação, né, a tabela de classificação, em relação aos 15 jogos que o Bahia fez no ano passado. No ano passado, nós tínhamos feito 27 pontos em 15 jogos, tá? Vou trazer aqui para vocês verem. Essa aqui é a tabela do ano passado, tá? Essa é a tabela de 2024. O Bahia, não naquele momento... Confundir, pelo amor de Deus. Essa aqui é a tabela do ano passado. No ano passado, depois de 15 jogos, né, exatamente a mesma condição desse ano, o Bahia tinha feito 15 partidas, 8 triunfos, 3 empates, 4 derrotas, tinha feito 3 gols a mais, Lula, 23, mas tinha sofrido 5 gols a mais, 18. Então a gente fez 3 gols a menos esse ano, fez 20, mas sofreu 5 gols a menos em 15 partidas, né, em relação ao ano passado. Então, em relação ao ano passado, o Bahia já supera a campanha nos primeiros 15 jogos do Campeonato Brasileiro. Ano passado tínhamos 27 pontos na 5ª colocação, esse ano temos
28 pontos na quarta colocação e com jogos a menos do que adversários diretos, né? Isso. Na que temporada. Curioso, né? E que curioso, em comparação à temporada passada. Justamente nessa reta final, a gente tinha adversários mais acessíveis do que dentro desses 15 jogos e a gente escorregou. Os 4 jogos últimos foi um momento que a gente escorregou. Então, assim, não só uma curiosidade, mas é muito importante. A gente vai ver muito essa diferença agora do elenco passado para o elenco atual nesses jogos que vão fazer a diferença de pontuação em relação ao que terminamos o primeiro turno da partida do ano passado. Eu, de fato, acredito que a gente vai ser não só competir melhor do que aqueles 4 jogos, mas como a gente vai sair com mais pontos do que terminamos o primeiro turno do ano passado. É isso. Tá aí, ó. Viu, Leiro? Eu queria só pedir desculpa, pessoal, aqui eu tô arrumando minhas coisas, que eu já tenho que descer já para coletiva. Eu tô arrumando aqui minhas coisas, então não achem que eu tô aqui, não tô prestando atenção, tô ouvindo tudo aqui, mas tô arrumando, aproveitando o tempinho aqui para arrumar minhas coisas, tá? Na hora de dar tchau, você avisa que aí a gente libera você para descer correndo para a coletiva de Rogério Ceni. Mas enfim, vou trazer mais comentários aqui, Lu, até porque tem superchat. Massa, é isso. Vamos nos comentários, nos superchats aí, que é legal essa interação. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Jones Gonçalves, G4, tamo junto, Jones. Um abraço para Snake Charmer, membro do canal, melhorou o saldo de gols, aleluia, tamo junto. Abraço também para Antônio Câmara. Leiro, olha a tabela com aqueles indicadores coloridos nas últimas rodadas. Quem tá melhor que a gente? Tem gente dizendo que estamos em crise. O Bahia é um time que tá aqui nos últimos 5 jogos com 4 triunfos e 1 empate, né? Pelo menos dentro desse levantamento aqui que eu tô vendo do GE, não tem ninguém melhor do que a gente no momento. Não tem ninguém melhor do que a gente no momento. O Bragantino, para vem de 3 derrotas seguidas, né? O Botafogo tá parecido, mas tem um empate a mais, né? Tem 3 triunfos e 2 empates. A gente tem 4 triunfos e 1 empate. O Mirassol, a mesma coisa, tem 3 triunfos e 2 empates, parecido com o Botafogo. O São Paulo vem bem, 3 triunfos seguidos com o Hernan Crespo, né? Venceu mais uma hoje. Então, o São Paulo está na campanha de recuperação, porém, tem 22 pontos em 17 jogos. Né? São Paulo fez todas as partidas. O Ceará venceu depois de 3 derrotas. Não tem ninguém. O Internacional empatou hoje contra o Vasco na Bacia das Almas e tinha vencido as 3 anteriores, está com 21 pontos. De fato, Lula, não existe nesse momento ninguém no Campeonato Brasileiro que tenha a forma recente melhor do que o Sport Clube Bahia. Nos últimos 5 jogos de Campeonato Brasileiro, o Bahia ganhou 4 e empatou 1. Aproveitamento de 62%, que coloca o Bahia aqui, Lula, na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Bragantino, por exemplo, que tem aqui 27 pontos logo atrás do Bahia, tem 17 jogos, tem 2 jogos a mais. Portanto, leva o Bragantino a um aproveitamento de 52%, bem menor do que o nosso, né? O Botafogo tem o mesmo número de jogos, mas tem 2 pontos a menos. O Mirassol tem o mesmo número de jogos, mas tem 3 pontos a menos, né? Então, é importante ficar de olho nisso. São Paulo aqui, ó, tem 2 jogos a mais do que o Bahia e tem 6 pontos a menos. Então, nesse momento, o Bahia, eu diria que está numa posição confortável. Agora, a gente não pode confundir conforto com marasmo. A gente não pode confundir conforto com achar que está tudo certo e se conformar com isso aí. Saber que estamos bem, estamos confortáveis, mas sempre buscar melhorá-lo. É isso, e a gente tem um momento para botar à prova essa evolução de 2024 para 2025. Né? Lembrando quais são os nossos adversários. Né? A gente vai agora enfrentar o Sport, tá? A gente vai enfrentar ainda, certo, o Fluminense. Esses 2 jogos Sim. já tem data, tudo marcado. E o Sport fora de casa, o Fluminense em casa. E os 2 jogos que a gente não fez foi Bahia Internacional na Fonte Nova, que ainda não tem data marcada, e Vasco, né, contra o Vasco fora de casa, São Januário, Maracanã, o que seja, fora de casa, ainda a fazer. Então, são todos adversários, todos, sem exceção, em que a gente tem total condição de vencer as 4 partidas. Não são jogos fáceis, mas tem total condição de fazer os 12 pontos em disputas, mesmo fora de casa contra o Sport, mesmo fora de casa contra o Vasco, e dentro de casa contra o Inter. A gente já mostrou que a gente tem essa condição, e dentro de casa com esse Fluminense que não ganha para ninguém sem Arias, né? Desde 2023, que sem Arias o Fluminense não ganha para ninguém, e voltou agora do Mundial sem ganhar, e agora sem Arias segue sem vencer. Então, assim, tem muita condição mesmo de fazer a nossa maior pontuação em primeiro turno, e mais do que isso, né? Comprovar em campo
essa evolução de 2024 para 2025.